Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Crypto Trading Brasil, sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 8 de janeiro de 2026, quinta-feira, pessoal, são aproximadamente 11h39 da noite. Começando aqui pelo calendário econômico, tivemos apenas um evento programado mais cedo, saiu para nós os pedidos iniciais para o seguro-desemprego lá nos Estados Unidos, resultado abaixo da projeção aí, que era de 213 mil novos solicitantes pelo benefício. Tivemos caminhos contrários aqui nas três principais bolsas, S&P basicamente fechou no 0 a 0, Dow Jones alta de 0,55 e Nasdaq um recuo de 0,44. Pessoal, vindo para o Bitcoin, tivemos no diário uma leve queda, seguindo aí principalmente a Nasdaq, a bolsa na qual tem uma forte correlação o mercado cripto. Tivemos aí no diário um recuo de aproximadamente 0,29. Neste momento para nós aqui o preço a mercado 91.091 dólares. Então vamos ver o que rolou ontem após a análise, quais são as novas perspectivas de movimentação do preço agora pela madrugada até a nova análise, ou amanhã na sexta-feira, se houver necessidade, ou somente na segunda-feira. Então, pessoal, basicamente nós estávamos esperando os vendedores buscarem aqui, né, a região na qual sabíamos aí de uma grande possibilidade de reação ou pullback pelos compradores, né? Os vendedores acabaram trazendo o preço um pouco mais adiante daquilo que nós estávamos esperando. Muitas vezes, pessoal, até por questão, por busca de liquidez ou até mesmo uma forma de manipulação para eliminar aí os operadores alavancados, a gente veio na proximidade aí dos 89.300, né? Nossa análise a gente acabou mencionando, poderíamos ficar entre a região dos 90,5 em alusão a essa marcação de suporte primário, né, a nossa referência que era mais próxima do preço a mercado naquela ocasião e também em relação à média de 20 períodos, né, no diário que estava próximo aí dos 90 mil. Então, de fato, pessoal, a gente percebe que o preço em si ele acabou fechando acima aqui das nossas referências. Teoricamente, é o que valida a intenção do mercado. Nós sabíamos que dificilmente o preço iria varar, né, de primeiro momento, né? No caso, com o fechamento do preço abaixo, seria muito difícil, né, essa possibilidade. Então, os olhos estavam voltados aqui, né, para essa possibilidade de reação, justamente porque nós iríamos, né, colher aí as evidências, as condicionantes que seriam colocadas, né, para que a gente possa de fato analisar uma possibilidade de reação, quem sabe buscando novamente esse topo anterior ou a nossa resistência primária aqui na região dos 94,5. Então, pessoal, o que a gente observa, né, agora em diante? A gente vê que ainda prevalece, né, os vendedores atuando. Tivemos, mesmo com a reação por parte dos compradores, ainda prevalece, né, o ímpeto dos vendedores, né? Tivemos o fechamento com os vendedores atuando na maior parte do dia. Porém, temos alguns pontos importantes a serem colocados aqui para todos vocês, que é basicamente o que foi formado aqui, pessoal, que me chama bastante atenção. A gente precisa ter bastante cautela nesse sentido. Esse candlestick aqui, pessoal, com abertura às 9 da manhã. Repara a formação desse candlestick. Aparentemente é um martelo. Temos um volume comprador interessante, né? É expressivo, é uma figura, né, que caracteriza a força, pessoal. Então a gente não pode simplesmente menosprezar, né, a formação desses caras aqui. Eles trazem aí um conflito de interesses interessante para nós, principalmente ao que tange, né, o nível de abertura até a mínima.
Então, pessoal, acho que o primeiro ponto interessante a gente trazer esse suporte para a mínima desse candlestick. A gente também vai utilizar aí como uma referência primária, em virtude de que nós não temos, né, nenhuma marcação próxima do preço a mercado, a gente vai trabalhando com o que vai aparecendo para nós aqui de evidência. Então, precisa tomar cuidado, pessoal. A gente percebe que os vendedores eles vêm atuando, né, nos últimos 3 dias, mas a formação desse cara aqui, a gente precisa tomar cuidado, evidentemente, porque torna-se, né, pessoal, essa região um ponto de decisão, tá? Seja para o rompimento e aí sim buscar esse suporte diagonal ou recusa de preço novamente, né, para que possamos buscar níveis superiores. Ao mesmo tempo, pessoal, a gente tem uma condição interessante a ser imposta aqui, justamente para a gente saber se de fato teremos, né, a potencialidade de buscar essa resistência novamente. Nós temos aqui os compradores tentando conquistar novamente o terreno da média de 20 períodos, isso no tempo gráfico de 4 horas. Ou seja, a gente coloca um gatilho aqui, pessoal. E qual é a condição? Se eu tiver dois candlesticks, ambos com volume comprador, pelo menos um com característica de força, isso no tempo gráfico de 4 horas fechando acima aqui, pessoal, a gente confirma o rompimento da média e, consequentemente, a gente vai buscar níveis superiores, talvez uma movimentação em blocos ascendente, talvez pela questão de amanhã ser sexta-feira, a gente não tenha, né, esse ímpeto, esse volume na qual, né, depende aí para uma movimentação um pouco mais dinâmica. Então pode ser que a gente eventualmente conquistando esse gatilho, essa condição, talvez aí para o domingo à noite, até mesmo na segunda-feira, seja mais plausível, né, a busca por essa região, concretizando esse gatilho, tá, pessoal? Não havendo, pessoal, a confirmação de rompimento, vem a recusa de preço, e aí a gente vai provavelmente buscar essa região novamente conflitada, tá? Como eu mencionei, da abertura desse candlestick com característica de força até a sua mínima. A gente tem aqui um potencial conflito de interesse. Então, é imprescindível, né? No caso, reduzir o tempo gráfico, havendo a recusa de preço, e analisar volume e estrutura de preço, né? Buscar uma estrutura, verificar se de fato, né, haverá a indução por parte desses caras para a gente continuar essa movimentação ascendente. Então, basicamente, esses são os dois pontos que a gente precisa acompanhar de perto, seja a região da média, né, a condição aqui ou gatilho para confirmação, seja para recusa de preço e novamente a gente buscar essa região, porém, lembrando que esses caras aqui não vão largar o osso tão facilmente e é bem provável que eles tentem sim novamente uma reação, quem sabe aí sim para a gente, né, conseguir aí a busca por níveis superiores, consequentemente o rompimento e aí nosso objetivo, né, que seria a proximidade aqui da nossa resistência. Então é isso, pessoal. Esse é o cenário para hoje. A gente vai precisar ficar ligado nesses dois pontos. Proximidade aí dos 91,5. Temos um gatilho, uma condição imposta. É preciso acompanhar as próximas horas, verificar se de fato teremos a confirmação de rompimento. Aí sim abre caminho, né, para a gente buscar essa região. Ou não havendo essa confirmação, vem a recusa de preço. E aí a gente precisa analisar com carinho essa região justamente pelo que fizeram esses caras aqui, né, pessoal, a partir das 9 da manhã. Então, temos aí um candlestick com padrão de força, volume comprador expressivo, e isso aqui é um ponto chave, é um ponto importante, né, para nós, porque justamente esses caras aqui podem sim, né, pessoal, jogar o mercado, jogar o preço para cima novamente. Então não podemos menosprezar, mesmo como eu falei, né, tendo aí 3 dias com os vendedores, né, atuando em sua plenitude. Fechado, pessoal. Então acho que é isso aqui. As atualizações foram feitas, as marcações anteriores, né, permanecem. Vamos utilizar, quem sabe, um futuro próximo. E este é o cenário desenhado aí, né, para o mercado, né, ou melhor dizendo, para o Bitcoin nas próximas horas. Até amanhã, eventualmente, né, trazendo aí algo muito diferente daquilo que foi passado de cenário, que a gente retorna
à noite com as atualizações, ou se ficar mais ou menos dentro, né, do que é esperado diante do que foi compartilhado para vocês agora, a gente retorna na segunda-feira para analisar aí toda a movimentação, colher as novas evidências e atualizar vocês aqui como é que o Bitcoin terá nos próximos dias aí de possibilidade de movimentação. Fechado, pessoal. Vamos ver o livro aqui. Agora a gente atualizou os lotes, está aparecendo para nós por centena, então facilita, né, inclusive o entendimento. Antes estava configurado para milhar. Então, pessoal, aqui pelo lado dos compradores, o livro da Binance bem pulverizado, tá, pessoal? A maior acumulação aqui, ó, nos 88, a gente tem 8 milhões e meio de dólares posicionados, então tem uma distância grotesca aqui em relação ao preço a mercado. E um livro bem diluído, tá, pessoal? Acredito que toda essa movimentação, inclusive no dia de hoje, foram efetivadas via ETFs, tá? Aqui pela Binance. Bastante devagar aqui os lotes posicionados. E pelo lado dos vendedores, a mesma coisa também. É um livro bem pulverizado, pessoal. Aí, maior acumulação mesmo a partir lá dos 94 aos 95. Teoricamente é mais ou menos na proximidade da nossa resistência, fazendo uma conta de bar aqui, a gente tem aí quase 26, 27 milhões de dólares posicionados, então é bastante dinheiro, mas total sentido em virtude de ser aqui, né, pessoal, uma resistência, uma marcação, um ponto importante, né, que obviamente iremos tratar futuramente, né, caso, né, concretize aquilo que nós, né, colocamos aí de condição, né, considerando aí os dois ranges conflitados e que são pontos importantíssimos, né, de decisão, pessoal. Seja para rompimento ou recusa de preço, ambos os lados, beleza? Então é isso, vou encerrando a análise de hoje aí, pessoal. Dia 8 de janeiro. Agradeço imensamente sua presença aqui comigo e se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Desejo a você uma excelente noite, um grande abraço e até a próxima análise.